Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com a lição número 9, que tem como título A Marca da Verdade. Nós estamos estudando as epístolas de João, ou cartas de João, e estaremos dando prosseguimento aos nossos estudos com a lição 9. Nesse meio tempo, estaremos iniciando com a oração pedindo a direção de Deus sobre aquilo que estaremos fazendo aqui nessa manhã. Pai querido, nos colocamos nas tuas mãos, queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. E queremos te pedir, Senhor, que tu tomes a direção de tudo quanto estaremos fazendo aqui, para que esses estudos, ó Pai, possam chegar ao trono da tua graça. E que principalmente, ó Deus, possamos contemplar o crescimento espiritual de tantos quantos estiverem vendo e ouvindo esse estudo. Fala, Deus, aos nossos corações, que o teu Espírito tenha livre acesso, Pai, à minha boca, à minha mente e a todos que estiverem vendo e ouvindo. Seja conosco, meu Deus, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A marca da verdade. Deus nos deixa claro que Ele é a verdade. João, no capítulo 14, versículo 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso? Foi Jesus, o Filho de Deus. A marca da verdade. Para a gente poder entender claramente o que estamos estudando nessa lição, vemos que estamos cercados por inverdades, coisas que não são verdadeiras. Então a gente vê que o que motivou João a escrever esses versos, que está na leitura bíblica que faremos em 1 João 2, de 18 a 27, e 4, de 1 a 6, foi as falsas doutrinas ensinadas por falsos mestres dentro da igreja, onde pregavam o gnosticismo e estavam corrompendo a verdade e o ensino apostólico. Visto que muitas heresias têm se propagado em nosso meio, levando pessoas à perdição, desviando e causando grande estrago na igreja. Então, o que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma doutrina herética que dizia que o espírito não se corrompe, o espírito é divino, mas o corpo é humano e é material, e que pode pecar à vontade, que não faz com que se perca a salvação. O gnosticismo separava de uma forma bem clara o corpo do espírito. Não encarava, não via a vida espiritual como uma coisa única, o corpo e o espírito sendo uma coisa só. Ele via essa doutrina, separava. Então podia se pecar à vontade, o corpo pecando, que o espírito estava santificado e justificaria o pecado pelo corpo, do corpo. Isso não é legal, isso não é verdade. E vamos fazer uma meditação do hino 137 do cantor cristão, agora inicialmente, o pão da vida. Tá? Então vamos pensar bem nessa letra que estaremos aqui vendo e ouvindo nesse momento. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra nem a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira
Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Ó Salvador, teu-me meu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Bem, quando a gente ouve falar e diz: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Isso significa que à medida em que estamos estudando, lendo a Bíblia, Deus está falando aos nossos corações. E nós precisamos, antes de tudo, estar pedindo ao Espírito de Deus para que nos esclareça, para que nos instrua, principalmente para que nos faça enxergar a verdade que está inserida na palavra do nosso Deus. Então, à medida que a gente está vivendo a vida cristã, nós estamos num conflito entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, o amor e o ódio, entre os filhos de Deus e filhos do diabo. E agora estamos diante de uma dicotomia de duas realidades diferentes, distintas. Uma dicotomia entre verdade e mentira. Talvez este seja um dos maiores desafios dos tempos modernos, distinguir a verdade. Onde está a verdade? Quem fala a verdade? Se alguém lhe perguntasse hoje no que você acredita, o que é a verdade para você, como seria a tua resposta? Sem dúvida, é um tempo desafiador para a Igreja de Jesus, pois a verdade do Evangelho continua sendo a mesma. O homem está morto em seus pecados e Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E nós sabemos claramente que Jesus não só morreu, mas ele também ressuscitou, ele venceu a morte. E é essa vitória sobre a morte que nos proporciona a salvação, que nos leva a crer que em Jesus nós temos a nossa salvação. Quando nos arrependemos, quando confessamos os nossos pecados, quando nos arrependemos e quando levamos uma vida de santificação, fazendo a vontade de Deus. O homem, a sociedade mudou e muito. O homem mudou, sim. O homem transformou-se e isso tem causado muitos conflitos. Vivemos uma batalha séria,
onde o homem moderno prefere a mentira, que lhe conforta, do que a verdade que lhe confronta. Conforta ou confronta? Então, eis aí mais uma dicotomia. Confronto ou conforto? O que nós queremos ouvir? O confronto, que é a verdade que é trazida, ou o que nos conforma, o conforto, que fala aquilo que a gente quer ouvir, mas que em muitas das vezes não é aquilo que Deus tem para nos dizer. Não está em concordância com a palavra de Deus. Então, uma coisa é certa, a mentira conforta e leva à morte. Porém, a verdade confronta e nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso está lá em João 8:32. Tá? A verdade da palavra de Deus, a verdade que é a palavra, a revelação de Deus para a humanidade, que está descrita na Bíblia Sagrada. Então a gente vê claramente que as pessoas preferem muitas das vezes ser confortadas, transformando uma mentira em verdade, do que ser confrontada, aceitando, ouvindo e crendo na verdade. Jesus morreu, ressuscitou para nós, para o perdão dos nossos pecados, tá? E é muito fácil as pessoas viver da mentira do que encarar a verdade. E a mentira não é proveniente de Deus. Nós sabemos que a mentira vem do inimigo, vem de Satanás. Ele é o pai da mentira. Jesus é a verdade. No item 2, a mentira é a marca dos falsos mestres. Mas antes disso, leiamos o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Lá, o texto base dessa lição está na primeira carta ou epístola de João, no capítulo 2, de 18 a 27. De 18 a 27. Vamos ler até o 29, tá? E depois 4, de 1 a 6. Os anticristos é o que esse texto bíblico nos diz. No versículo 18 nos diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. A unção do Santo, ou seja, do Espírito Santo de Deus. 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Permaneça em vós a verdade. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam.
e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Agora lá no capítulo 4, também da primeira carta de João, falando sobre os falsos profetas, né? Que são os anticristos. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o que a gente vê? Falsos mestres, falsos profetas, que desvirtuam, que mudam a verdade da palavra de Deus numa inverdade, numa mentira, que desvirtuam, que deturpam a palavra de Deus, ensinando-a de forma diferente daquela que Deus nos revelou, através do Espírito Santo, através de seu Filho Jesus, do Espírito Santo, de Jesus, dos profetas, dos apóstolos, que veio a nós a palavra da verdade. A mentira é a marca dos falsos mestres. Que o diabo é o pai da mentira, nós sabemos. Que o anticristo se levantará no fim dos tempos, também conhecemos. João, porém, coloca-nos diante de uma realidade que devemos mais do que saber perceber. Para o apóstolo, todo ensino que nega Cristo ou distorça a mensagem do Evangelho é uma mentira, e aqueles que a proclamam são anticristos. O prefixo anti-ANTI tem dois significados: contra ou em lugar de. O anticristo é aquele que imita e também se opõe a Cristo. Ele usa este termo no plural para referir-se aos falsos mestres, que são muitos. Já naquela época e hoje também são muitos, que estavam perturbando as igrejas, distorcendo a verdade e tentando enganar os cristãos. Fato que Jesus já os havia alertado nos evangelhos, como está sendo citado aqui, Mateus 24, 24 e Marcos 13, 22, quando fala dos últimos tempos. De maneira especial, o próprio apóstolo Paulo já aconselhou os líderes da igreja de Éfeso sobre o surgimento desses lobos e
a igreja de Éfeso tinha também a influência dos gnósticos, colocando essa heresia que era comum naquela época, no século I da era cristã, e que hoje em dia também se faz presente em vários outros tipos de heresias. E essa referência de Paulo aos Efésios está em Atos 20, de 28 a 31. E João 4, que é a segunda leitura que nós fizemos, no caso de 1 a 3, novamente temos um alerta para que não sejamos inocentes, bobos. Nesse contexto, devemos examinar os espíritos. O que é dito? Se provém de Deus ou não. Se é uma verdade ou se é uma heresia. E o que é a heresia? É o desvirtuamento da palavra de Deus, é uma pregação falsa da palavra de Deus. Assim é necessário conhecer a palavra. Quando nós ouvimos ali aquele verso, enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. São os nossos olhos, com a nossa visão material e com a visão espiritual, para que o Espírito nos revele se aquilo que a gente está ouvindo é ou não é de Deus. É necessário conhecer a palavra e ela precisa permanecer em nós, de maneira que possamos identificar imediatamente os falsos ensinos travestidos de verdades. A palavra de Deus não mudou, ela continua sendo viva e eficaz. João destaca 3 marcas dos falsos mestres, às quais precisamos estar atentos. Também onde lemos: saem do nosso meio, se levantam dentro da igreja, se afastam e levam com eles outras pessoas, causando sérios danos à igreja. Ferem pessoas e contribuem para que outros se desviem. Devemos ter cuidado com eles. O segundo, negam a fé. Anticristos negam a fé. Aqui se trata da apostasia dos últimos tempos, de falsos ensinos que serão disseminados. Apostasia, ou seja, a falsificação da pregação bíblica, quando falsos mestres ensinam mentiras, coisas que não são provenientes de Deus, que não foram reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Na terceira, tentam enganar os fiéis. O objetivo dos falsos mestres é alcançado pelo engano. Não há confronto, eles negociam tudo e assim tentam enganar os fiéis. Tudo pode, tudo é permitido, tudo é normal. É uma forma de se relativizar a palavra de Deus. Relativizar a palavra de Deus, que é absoluta, que não muda, é encarada de forma relativa, que é aquilo que é mutável. Absoluto não muda, relativo muda. A palavra de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Já comentei em outras lições de que o que pode se mudar são as metodologias, as estratégias, mas não o conteúdo. E o conteúdo que estudamos é a palavra de Deus. Formas de se ministrar
podem mudar, sim. O conteúdo não muda. A palavra de Deus não é relativa, ela é absoluta. Então, querer relativizar a palavra de Deus é heresia. É uma coisa que não está em conformidade com a vontade de Deus. Devemos observar as 3 provas colocadas por João através da epístola, que no caso, moral, espiritual e social, pois elas revelarão o verdadeiro e o falso mestre. E como nós podemos vencer os falsos mestres, não nos deixarmos levar pela apostasia, pelas falsas doutrinas, à medida em que perseverarmos na verdade. O item 3 da nossa lição, perseverança na verdade. Bem, então, o que é perseverança? É prosseguir mesmo diante das dificuldades, não desistirmos de cumprir a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus, de crer nas promessas de Deus, de esperar no Senhor. Perseverar é esperar no Senhor, é não perder a fé, é não perder a esperança, é mesmo diante de dificuldades e de problemas, crer que Deus é fiel, que Deus é justo e que responde às nossas orações no tempo dele, que nos capacita para fazermos a sua vontade, que nos dá sabedoria para vivermos segundo a sua vontade. Então vejamos aí, o apóstolo apresenta a doutrina da perseverança, que é a evidência da verdade. Os salvos perseveram, não abandonam a fé, não negam a Cristo e sofrem as aflições por amor a Ele. A presença do Espírito Santo em cada cristão é o que nos capacita, livrando-nos do mal e guiando nossas vidas e as nossas ações. Não somos uma minoria esotérica iluminada, como hereges pretendiam ser. Nós somos servos e não podemos perder a visão de que somos servos. É provável que usassem a palavra grega crisma ou unção como um termo usado para iniciação numa gnose especial, como se estivéssemos assim num patamar além. E não estamos. Nós temos que estar perseverando, nós temos que estar vivendo uma vida de comunhão e de obediência à palavra de Deus. Isso nos leva à vitória. Então é necessário, sim, crer, observar, cumprir, viver a palavra de Deus. Deus e Cristo são verdadeiros e o Espírito Santo nos guia mediante essa verdade. E é pela ação do Espírito Santo que cada cristão é conduzido pela verdade das Escrituras para produzir frutos que demonstrem sua salvação. Assim, tanto a vitória do cristão quanto a sua marca pela verdade é garantida através da ação do Espírito Santo. O próprio apóstolo nos ensina que, por meio da verdade, evidenciamos que somos verdadeiros cristãos e que a mentira é a marca daqueles que ainda estão nas trevas. Um verdadeiro cristão
não pode estar marcado pela mentira. A mentira não pode ser uma realidade na nossa vida, não pode ser uma característica da nossa vida. Um cristão mentiroso não está servindo a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de verdade. Quando dizemos, em espírito e em verdade te adoramos, tens a liberdade, a tua verdade reinará. Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés vou querer estar, pois em tua vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bendito neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Esse é um cântico, Espírito de Deus, uma letra muito bonita, que nos faz refletir sobre aquilo que a gente vive, sobre o que nós fazemos, sobre o que nós falamos, para que a marca da verdade seja uma marca presente na vida de cada um de nós, que nos identifique como cristãos, não é? Seria então a verdade, o nosso crachá de cristão, não é? Não é um documento com uma foto que a gente vai trazer pendurado no nosso pescoço ou preso na nossa camisa, mas preso na nossa realidade, na nossa vida, para que as pessoas percebam que a verdade seja uma marca da nossa vida. A vida cristã é algo que nos desafia todos os dias. Ler a palavra é ser confrontado, cortado e polido por Deus, moldando o nosso ser à luz do caráter de Cristo. Moldando, sendo polido, é como se fôssemos uma pedra bruta que, à medida que buscamos ao Senhor, a cada dia vem sendo lapidada. Vem sendo lapidada por quem? Pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que faz a obra na nossa vida, desde que estejamos prontos para recebê-lo e para permitir que ele faça essa obra em nós. Nesse processo, a verdade deve ser um prisma fundamental. João deixa claro: a mentira é marca dos filhos do diabo e a verdade pertence aos filhos de Deus. Não podemos achar natural o cristão viver e relacionar-se com mentiras, praticar a mentira o tempo inteiro. Devemos fugir da mentira e do engano, caminhando na luz da verdade e assim declarar que somos filhos verdadeiros de Deus. Então a verdade tem que estar na nossa vida. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. E para que a verdade de Deus reine, nós temos que ser praticantes da verdade. Nós temos que carregar em nós a marca da verdade. E essa marca da verdade tem que ser vista, tem que ser percebida, tem que ser ouvida, tem que estar aparente. É a nossa identidade cristã. É a nossa identidade de servos do Senhor, que precisa ficar vista, percebida por todos quantos convivem com cada um de nós, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, dentro e fora da igreja. Principalmente fora da igreja. Porque dentro da igreja é tudo bonito. A gente está ali cultuando ao Senhor, mas a nossa vida
não pode ser duas, tem que ser uma. Nós temos que viver pautados pela verdade da palavra de Deus. Para pensar e agir, que é aquela parte da reflexão da lição, nos diz o seguinte, primeiro tópico aqui. Em seu relacionamento diário com a Bíblia Sagrada, o que você tem buscado? Palavras que confortem você ou aquilo que você precisa mudar? Segundo, em sua vida diária, o que mais tem marcado você? O uso constante da mentira ou da verdade? Terceiro, você pode afirmar que conhece a verdade das Escrituras? Tem vivido um evangelho de verdade? A verdade precisa fazer parte de nós. Em espírito e em verdade te adoramos. Rei dos reis e Senhor, consagramos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Que esse louvor não seja ministrado só em cantarmos, mas que ele seja ministrado no nosso testemunho, que vai fazer muito mais efeito do que somente cantarmos, do que somente falarmos, porque nós precisamos, antes de tudo, viver a verdade de Deus em nós, e que esse perfume do Espírito Santo possa exalar onde quer que estivermos. Eu quero agradecer aos amigos, aos irmãos, pela atenção que têm nos dado e que estejamos continuando nas nossas metas, nos nossos propósitos de oração, pelo nosso país, pela condução da economia, da política do nosso país, pela situação que a gente vive hoje, que é muito séria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, do povo brasileiro, e que nos dê a devida orientação. Pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão precisando da cura de enfermidades, de abertura de oportunidades, pela vida de cada um de nós, pelos nossos familiares, pela nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora, pela professora Jália, seus familiares e todos os nossos irmãos que estão na nossa classe, alguns que com dificuldade de se deslocar até a igreja pela sua idade, pelas suas limitações físicas, mas que o Senhor nos oriente a cada dia e nos dê a sua unção. Oremos então, encerrando o nosso estudo desse domingo. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua direção. Ó Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que tu nos dirija, nos oriente, que tu nos dê a devida sabedoria de vida em todos os momentos, para que possamos viver, para que possamos testemunhar da tua palavra de forma verdadeira e eficaz. Toma-nos nas tuas mãos, abençoa, Deus, os nossos lares, os nossos familiares, ó Pai.
Toma, ó Deus, o nosso país nas tuas mãos, dá sabedoria aos nossos governantes, Senhor Deus, dá sabedoria ao povo brasileiro, tem misericórdia, Deus, do povo brasileiro. Ó Pai, esteja conosco, Senhor, em todos os momentos, cura as nossas enfermidades, abra as portas de oportunidades para aqueles que precisam, Senhor. Ministra cura, Senhor Deus, ministra a tua unção sobre a tua igreja, sobre todos nós, ó Pai, dando-nos, ó Pai, a tua direção para conduzirmos as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.